Shalom, Rabelim, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar aqui de um assunto um pouco diferente. Normalmente nós sempre falamos do Eterno, sempre falamos do Mashiach, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre ciência, né? E o título desse vídeo é Enxergando a Grandeza do Eterno. Bom, para começar, muitas pessoas acham que pelo fato de cada um de nós ser uma pessoa ligada à fé, é uma pessoa pouco esclarecida, que não tem assim tantas informações e que exatamente por isso acaba crendo, porque se fosse um pouco mais evoluída, segundo eles, seria ateu, não acreditaria em nada disso de eterno, coisa nenhuma, assim que seriam meras crendices, acumuladas por povos antigos da Idade do Bronze, né? E que na visão dessas pessoas, seríamos inferiores em intelecto. Pois bem, numa revirada histórica da ciência, parece que quem hoje está ficando obsoleta é a própria teoria de evolução de Darwin. Isso mesmo, Charles Darwin. Ela já tem mais de 150 anos de idade. E muitas coisas mudaram daquele tempo até hoje. Principalmente o conceito de célula, que na época de Darwin era considerado como uma mera geleiazinha pequenininha, né, que não podia ser muito especificada o que ela era. Também eles não tinham aparelhagem suficiente para esse tipo de investigação. Porém, hoje nós temos. E ao contrário do que Darwin previa, a célula é o conjunto de substâncias químicas, e cada uma dessas substâncias químicas com uma estrutura tridimensional tão exata, tão precisa, que se encaixa como pequenas peças dentro de motores, dentro de máquinas, isso mesmo. E seriam máquinas moleculares. Cada célula sendo autossuficiente, uma usina de geração de energia para si própria e também para todas as outras células que estão ao redor no organismo inteiro. Então, como nós podemos começar esse tipo de indagação para saber em que ponto estamos, o que seria enxergar a grandeza do Eterno nisso? Como podemos enxergar? Através de um atributo que é muito fácil a gente deduzir inteligência, que é a inteligência é a forma de se organizar a matéria com um propósito específico. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tivesse várias letrinhas de todo o nosso alfabeto, várias, milhões delas, e enchesse essas letrinhas com um saco plástico, fosse no topo de um prédio e lançasse essas letrinhas ao vento. E, ao caírem no chão, essas letrinhas formassem toda uma enciclopédia, com todas as suas definições, cada um dos seus verbetes, cada palavra ali, cada frase montada, ou um livro de poesias. Imagina, letras sopradas ao vento, voando, e ao cair no chão formam um livro de poesias de 1000 páginas. Imagina, isso seria possível? Obviamente que nós sabemos que uma situação seria virtualmente impossível, porque há uma complexidade muito grande, não é? As letras não só não cairiam ao acaso, mas cair na ordem certa, formando frases certas, passando a intenção correta, passando o sentimento que tem por trás, fazendo referência a outras coisas. Por exemplo, num livro desse de poesia, poderia citar e descrever uma cidade que, às vezes, o leitor nunca foi nessa cidade. Então, a inteligência é a prova dessa organização da matéria. E a inteligência, como diz o ditado, acaso inteligente não é acaso, é inteligência. Então, imagine também um outro exemplo, que nós estivéssemos andando num deserto e, de repente, no meio daquela aridez toda, nos deparássemos com um notebook inteiro, plenamente operacional, com todos os seus programas e já ligado e conectado na internet. A gente poderia dizer que aquilo dali foi obra de um acaso?
que o vento bateu forte naquele deserto, fez um rodamuinho, fez um furacão e ao terminar o vento estava ali organizadinho o notebook. Os elementos decidiram se juntar voluntariamente, entre aspas, por conta própria. E que sorte! Caíram na ordem exata, cada pecinha, cada chip, cada fio no seu lugar, formando o notebook a partir de minérios. Isso seria possível? Não, né? Eu creio que cada um aqui responderá que isso não seria possível. Por quê? Porque exige planejamento, exige refinamento de materiais. A gente sabe que os minérios vêm em forma de óxidos e várias outras formas de sais, silicatos. Eles não vêm puros, os metais. Eles têm que passar por um processo de refinamento antes, para você ter um cobre puro, para você ter um fio de ouro. Tudo que é usado em nanotecnologia, em chips, não vem da natureza pronto, precisa de um processamento. E quem processa isso? Aquela pessoa que planejou antes como obteria não apenas o minério, mas também como obteria o notebook final, no final de todo o processo, né? Cada etapa sendo planejada. Então, a inteligência é a prova de que algo pensante está por trás daquela ordem. Não é uma ordem por acaso. Pensando nisso, eu vou trazer aqui para vocês um objeto que eu considero um dos mais avançados mecanismos de altíssima tecnologia. Isso aqui, ó, uma folhinha. Tá vendo? Olha lá que bonitinha. Uma folha. Todos nós aqui estamos vivos, né? Respirando. Todo mundo sabe que as plantas produzem oxigênio. Mas vocês já se perguntaram como? Já pensaram na complexidade que tem por trás disso? Pois bem, eu vou falar um pouquinho. Cada uma dessas folhinhas é composta por milhares, se não milhões, de células vegetais. Cada célula tem o seu núcleo, onde fica o material genético, que não só é responsável pela reprodução dessa célula, como também ela possui ali no material genético as instruções de produção de cada proteína que aquela célula vai usar ao longo de sua vida, né? Então, em cada célulazinha dessa, é como se fosse uma caixinha bem pequenininha que contém uma indústria inteira operacional ali dentro. Milhares de vezes mais complexa do que o próprio notebook que nós falamos, cada célula. E ainda tem uma funcionalidade que o notebook não tem, ela se reproduz, o notebook não se reproduz. E tudo isso nós estamos falando, né? Cada célula possui por dentro vários tipos diferentes de organelas, umas responsáveis pela respiração celular, como as mitocôndrias, né? Outras por transporte, né? de substâncias para lá e para cá dentro da célula, outras, né? Fazendo um esqueleto sólido por dentro das células para que sejam transportados substâncias produzidas ali mesmo, através dos ribossomos que produzem as proteínas de um lado para o outro dentro da célula, né? E isso nós estamos falando de uma nanotecnologia que é da ordem de 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. 1 bilhão. É como se pegasse 1 milímetro, e dividisse por 1 milhão. É mais ou menos a ordem de dimensões, de tamanho em que todo esse complexo exército de proteínas está operando. E às vezes para formar um só complexo proteico, como o ribossomo que eu citei, é preciso de mais de 80 proteínas, cada uma com a sua forma tridimensional específica, encaixada uma nas outras, como peças de um motor, para que todas, agindo em sincronia, façam a peça inteira funcionar. No caso do ribossomo, ele vai pegar o material de um RNA, que é aquele próprio DNA da planta, ele vai passar por um processo de transcrição, vai gerar um RNA, que é uma outra molécula extremamente complexa, que tem dentro de si instrução, ordem, em que vai se encaixar
os aminoácidos formando uma proteína tridimensional. Então, voltemos aqui à nossa célula, né? Dentro dela, dessa nossa célula vegetal, da nossa folhinha, nós temos organelas muito pequenininhas, responsáveis pela respiração da planta, né? Chamadas de cloroplastos. Dentro desses cloroplastos existem como se fosse uma membrana em forma de saco dobrada sobre si mesma, né? Que é chamada de grana, né? São vários grãozinhos, esses grãos como se fossem várias bolsinhas dobradas, certo? E tendo na superfície dessa membrana, que a gente chama de tilacoide, sobre a superfície dos grana, que estão dentro de um cloroplasto, ali nesse lugarzinho ínfimo, pequeno, existe uma verdadeira usina de produção de energia, composta por um conjunto de grupos de proteínas unidas que, ao operarem, vão produzir energia elétrica e energia química a partir da luz. Então, cada um, vamos começar, por exemplo, com, a gente está olhando aqui bem na membrana, lá no tilacoide, uma pequena porção que se replica por toda a superfície dessa membrana. Essa porção, né, que é a cadeia de transporte de energia, né, ela é composta pelo fotossistema 1 e o fotossistema 2. O que são esses fotossistemas? São grupos de proteínas extremamente bem encaixadas, cada uma presa no lugar específico uma das outras, e que essas proteínas elas vão abrigar dentro de si uma molécula extremamente complexa. Uma molécula que faz uma propriedade mágica, por assim dizer. Essa molécula é chamada de clorofila, certo? E o que a clorofila faz? Dentro desse fotossistema 2, nós teríamos como se fosse várias dessas moléculas de clorofila, umas mais ou menos engatilhadas nas outras e apontando todas para uma mesma direção, como se fossem uma antena. O detalhe é que essa molécula não faz apenas ligações químicas comuns. Ela faz um tipo de ligação química que tem um efeito quântico deslocalizado. Ou seja, ela possui o que a gente chama de um anel porfirínico. No centro desse anel tem um átomo de magnésio. Então os elétrons sobre esse anel ficam mais ou menos móveis. Eles não são presos como numa ligação covalente simples, né? Numa ligação química comum. Eles são elétrons deslocalizados num orbital molecular que é móvel sobre a superfície de cada molécula de clorofila. E só nesse fotossistema 2, você tem dezenas dessa molécula de clorofila juntas, formando uma antena com essa gelatina eletrônica aqui móvel sobre cada molécula. O que acontece? Quando a luz vem do Sol e bate nesses elétrons deslocalizados, eles fazem o que a gente chama de um efeito fotoelétrico. Eles expulsam esses elétrons e fazem eles andar. Elétrons em movimento é o quê? Corrente elétrica. Isso mesmo. E então, dentro desse fotossistema 2, quando esses elétrons em movimento, eles acabam interagindo e gerando uma cadeia de reações com proteínas específicas, certo? Que até descendo nessa membrana da tilacoide para o interior dela, essa cadeia, essa cascata de reações com proteínas diferentes vai pegar esses elétrons, né, e interagir com os elétrons da água que está dentro desses grãos, dessa grana, né? Então, o que acontece? Quando a água recebe esse elétron, ela solta o hidrogênio, esse hidrogênio vai passando adiante nessa cadeia, mas o oxigênio, então, vai se unir com outro oxigênio. O que nós temos aí? O2. Sim, é assim que ela produz o oxigênio que nós respiramos. E mais, isso é feito com um grupo que contém manganês e cálcio
um grupo de átomos que se encaixa sobre a molécula de água como se fosse um cubo exatamente perfeito, encaixando ali em cima, para poder gerar, então, essa separação das moléculas de água e produzir o gás O2, que vai ser liberado. Enquanto isso, aquele íon que a gente chama de H+, né, que é um íon ácido, que foi gerado em troca do hidrogênio que foi solto, ele vai passar por um restante de outras proteínas dentro dessa mini usina, que nós chamamos de cadeia de transporte de energia, né, que tem o fotossistema 1, fotossistema 2, citocromo, né, e também a ATP sintase. A ATP sintase é uma molécula tão complexa que ela literalmente parece um robozinho que gira em espaços determinados para receber esses hidrogênios que vão passando por toda essa cadeia, pelo citocromo, pelo fotossistema 1, por tudo isso, para chegar na ATP sintase e liberar esse H+ para o exterior daquela membrana. Nota, gente, a complexidade dessas máquinas moleculares. São moléculas compostas de outras moléculas de proteína que têm uma forma tridimensional específica, não apenas para se encaixar, mas para agir como máquinas, motores, que vão estar girando e recebendo um hidrogênio aqui, colocando esse hidrogênio no NAD, né, que a gente chama, né, formando a ATP, né, que é uma substância química responsável pela geração de energia na célula, dessa forma fazendo o gás oxigênio e liberando também elementos e substâncias químicas para se produzir os açúcares que a planta armazena. Isso é chamado de ciclo de Calvin. Então, esses açúcares que a planta armazena, eles não só vão fazer açúcares longos, como a celulose, que dá essa estrutura sólida para a árvore, né? Como também açúcares menores, né? Polissacarídeos, como a glicose, né? Como a própria sacarose, por isso que a frutose, né? Então, tudo isso de um processo de luz e elétrons em movimento, numa molécula que tem um potencial quântico tremendo de elétrons deslocalizados, como a clorofila. Então, gente, isso num espaço ínfimo de bilhões de vezes menores do que 1 metro. E essas maquininhas, esse sistema com fotossistema 1, fotossistema 2, né, citocromo, ATP sintase, tudo isso se replica como se fossem pequenas casinhas ao longo de toda a membrana, né, dos grana, da tilacoide, né, por todos os cloroplastos, de todas as células, de todas as plantas. É uma complexidade tão absurda que chamar o acaso para dizer que o acaso fez isso, isso sim é se chamar de tolo. Acaso inteligente não é acaso, é inteligente. E nós estamos vendo aqui algo extremamente complexo, que é a respiração das plantas, que estamos habituados tanto a ver aqui. Issozinho aqui tem milhões dessas células. Cada célula dessa é mais complexa do que o nosso notebook. Isso é acaso? E é por isso que nós cremos no Eterno. Porque nós sabemos que Ele é essa inteligência que criou todas as coisas. Que não somos frutos de mero acaso. A própria teoria, né, a própria ciência, aliás, da estatística e probabilidade, analisando as chances das coisas se combinarem ao acaso, gerou resultados tão infinitesimais que é impossível que tudo tivesse se arranjado por acaso. A própria ciência já fala isso. É impossível. É coincidências demais acontecendo juntas para formar uma única célula. E isso que nós falamos aqui hoje é só um breve, pequenininho resumo da complexidade que tem dentro de uma única célula. Não falamos aqui de mais nada, só para dar uma noção para vocês do tamanho da inteligência do Eterno, que se manifesta através das coisas mais simples, que a gente nem se dá conta de quão complexas elas são.
Mas, na verdade, elas, assim como o Eterno, nós só vemos uma fração da sua inteligência. E ao entendermos, isso confirma a nossa fé, de que o Eterno usa a sua palavra, ou seja, o seu Mashiach, para estruturar e organizar toda essa matéria dentro de nós, das plantas, de todos os animais, no mundo inteiro e no universo. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.